Graça e paz a todos. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais um estudo dos 5 solas da Reforma Protestante, dentro da palavra do Senhor nosso Deus. Hoje, 27/7/2020, segunda-feira, mais uma semana começando para o louvor e para a glória de Deus. Boa tarde a todos. É com alegria que nós mais uma vez estamos juntos para estudarmos a palavra de Deus, nosso Pai. Nós estamos estudando os 5 solas da Reforma Protestante. E nós vimos que a igreja havia se afastado das doutrinas, a igreja da época, das doutrinas, principalmente doutrinas soteriológicas, ou doutrinas que dizem respeito à salvação. Porque os 5 solas são a questão da salvação, como é que o homem alinha sua vida com Deus, como é que o homem entra em sintonia com Deus. Então, a igreja da época havia colocado uma espécie de nuvem de fumaça sobre as doutrinas e sobre a Escritura. Então, houve a necessidade dos reformadores trazerem, por graça de Deus, voltarem às Escrituras, estudarem as Escrituras, principalmente a interpretação histórico-gramatical, vendo quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu, dentro da história, fazendo análise sintática do texto, interpretando o texto, para verificar a questão soteriológica, ou seja, soteria, salvação, soteriologia é a doutrina da salvação, soteriológico tem a ver com a salvação. Então, para saber como chegar à salvação ou como receber de Deus a salvação, foi necessário voltar para a Bíblia, para conhecer a Deus, conhecer a Bíblia, quais são os meios que Deus utiliza para salvar o pecador, quem nós somos, quem Deus é. E aí descobriu-se também a doutrina da sola gratia. Estes termos estão em latim, sola scriptura, só escritura. Sola gratia quer dizer somente a graça. Sola fide, somente a fé. Por que só a graça? Porque as pessoas na época, elas conquistavam, elas imaginavam conquistar a salvação por meio de práticas da igreja, por meio de fazer o que a igreja mandava, por meio de obras. Então, os protestantes, os reformadores vão na outra direção, e eles dizem que a salvação é fruto da graça. Aí a igreja tem um monte de coisas que o homem precisa fazer para ser salvo, como comprar indulgências, relíquias, peregrinações, etc. E aí eles descobrem que a Bíblia exige somente a fé. E aí havia um monte de mediadores entre Deus e o homem. E eles descobrem que na Bíblia há um só mediador, que é Jesus Cristo. E Deus era o último a receber glória. Havia santos, havia mediadores, havia muita gente que recebia glória. E aí só a Deus glória, é soli Deo gloriae. Então todas estas doutrinas tinham a ver com a salvação, com a soteriologia, com a doutrina da salvação. E elas se tornaram, para as gerações seguintes, o alicerce sobre o qual seria edificado toda a doutrina protestante, toda a doutrina evangélica. Então, nós estamos vendo a questão da graça, certo? E nós vimos que existe a manifestação da graça, porque a graça de Deus se há manifestado
né? E nós vimos que Jesus é a encarnação desta graça. Que essa graça sempre houve, sempre há e sempre haverá, porque Deus é eterno. E se ela emana de Deus e é um dos atributos divinos, então é eterna. Então, houve graça antes e não tinha a quem se manifestar, mas essa graça na eternidade se manifesta pelo desejo de Deus em salvar pecadores que ainda não foram nem criados, que ainda não haviam sido criados, mas já estavam em seus planos salvá-los. Então isso é graça. Quando esse ser humano é criado e cai, e Deus não desiste deles, isso é graça. E o desejo de Deus de viver conosco no futuro, isso chama-se graça. Então nós vimos que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E ela ensina duas coisas: a renunciar às paixões e às concupiscências mundanas, é a primeira coisa, a negativa. E nós vimos também que ela nos ensina a viver no presente século, no presente aionos, século, era, neste tempo presente, de forma sóbria, justa e piedosamente. Né? E aí nós vimos que a graça tem dois sentidos, o amplo e o restrito. No sentido amplo, ela é chamada de graça universal ou graça comum. E ela é destinada a todos os homens. É aquele favor que Deus faz e se direciona na direção da humanidade como um todo, como o oxigênio, o alimento, a saúde, o trabalho, o sol, a chuva, a lei da gravidade e todas as bênçãos, a roupa para nós vestirmos, a força para trabalhar, a sabedoria para aprender e descobrir coisas. Então, tudo isso vem da graça de Deus. Então, tudo isso é graça de Deus. É uma graça ampla que atinge todos os homens, que atinge sábios e ignorantes, cristãos e ateus, pecadores e gente que procura viver a vontade de Deus. Então, essa graça ampla abençoa todos indistintamente. Mas nós vimos que existe uma graça no sentido restrito, que é chamada de graça salvadora, que é a graça que se aplica na salvação, é a graça que comunica salvação ao perdido. Aí nós vimos que pela graça somos salvos mediante a fé. E nós vimos que a fé é a mão que recebe o dom da graça chamado salvação. Então não há mérito em alguém, por exemplo, nós fizemos uma ilustração ontem que alguém sai para doar alimentação, quentinhas de alimentação, aquelas pessoas que estão famintas à noite, que passaram um dia sem comer. E a pessoa chega lá, estende a mão com uma quentinha e um copo de suco. Não há mérito na pessoa que estende a mão para receber. Mas o que eu não disse ontem é que há demérito se a pessoa não receber. Se a pessoa não receber, ela revela quão ingrata ela é e quão má ela é. Porque ela está recusando um favor que ela não merece, um favor que a pessoa não tinha a obrigação de fazer. Então ela está se revelando quem ela é. Então quando a pessoa recusa a graça, a salvação mediante a graça, ela está evidenciando quão má ela é, quão perversa ela é, quão ingrata ela é, em rejeitar um presente tão maravilhoso. Então nós vimos que a graça salvadora, né, ela é mediante a fé, e isto não vem de vós, todo o plano da salvação, não apenas a fé, né, é dom, é dádiva de Deus. E hoje nós vamos iniciar com uma graça emana do trono. Hebreus 4:16, nós vamos prosseguir agora. Então lembremos sempre que a questão era soteriológica, era a questão da salvação. Como é que os reformadores entenderam a salvação, visto que a doutrina da salvação era praticamente pelas obras, não na teoria,
na doutrina da igreja, a salvação continuava pela graça, mas na prática a salvação já era pelas obras e por meio de uma série de elementos que a própria instituição havia criado. E agora nós vamos ver que a graça ela emana do trono de Deus. Hebreus 4,16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Então, graça na teologia significa favor imerecido. Porque a palavra charis ou caris, ela significa encanto, favor, doçura. E na teologia se percebeu que essa graça, esse favor que Deus faz nunca é merecido. Esse favor que Deus faz é como alguém que está doando um prato de alimento a quem passou o dia todo faminto, que não foi trabalhar e que está morando num barraco ou está morando na rua, e alguém chega e por graça, por dó dele, chega e oferece um prato de alimento. Gratuitamente e sem querer nada. E sem querer nem sequer pregar. Isso é graça. Quando a gente oferece um prato de sopa com suco e pão, ou antes a pessoa primeiro precisa ouvir a pregação, ou depois ela precisa ouvir a pregação, já deixou de ser graça. Já se tornou uma troca, um toma lá, dá cá. Graça não exige nada. Graça não exige nada. Então, graça é doar sem exigir nada. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, o autor aos Hebreus convida os seus leitores, que eram judeus, que haviam se convertido e que estavam passando por muitas tribulações, e muitos deles pensando em retornar à antiga fé judaica. E ele diz, pois cheguemos. Cheguemos para onde? Com confiança ao trono da graça. Cheguemos com fé ao trono da graça. Então ele diz que Deus é um Deus que reina, mas é um Deus que reina à base da graça. E ele diz, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Para que Deus, na misericórdia, não dê aquilo que nós merecemos. Porque misericórdia é o sustar do castigo, é o não dar o que a gente merece. E ele diz assim, e achar graça, e recebermos aquilo que a gente não merece. Porque na misericórdia Deus não dá o que nós merecemos. E na graça Deus dá aquilo que nós não merecemos. Por exemplo, na misericórdia, Deus era para nos condenar e nos destruir. Mas ele resolveu não fazer. E resolveu agir com graça. Na graça, Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Nós não merecíamos o perdão, nós não merecíamos a salvação, nós não merecíamos isso, mas Deus gratuitamente nos oferece. Então isso é graça. Então na misericórdia Deus não dá, não dá o que nós merecemos. Se Deus fosse dar o que nós merecemos, então nós estávamos acabados. Então não havia raça humana e não havia esperança. Mas Deus é tanto misericordioso quanto gracioso. E ele diz, e achar graça, e achar favor imerecido. Então quem precisa de misericórdia está devendo. Por isso é que ele diz, e achar graça, e pedir a Deus que nos dê aquilo que nós não merecemos, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, a graça ela vem do trono de Deus. A graça não é produto nosso. E mesmo quando nós agimos com graça,
agimos porque estamos em comunhão com aquele que reina em um trono de graça. A graça, ela exclui o mérito. Estudando as Escrituras, tanto os reformadores como qualquer outro ser humano, e eu convido você a ler as Escrituras, eu convido você que não é cristão, antes de ter uma ideia formada acerca das Escrituras, leia, mas leia sem preconceitos, leia para ver o que ela diz. É como se você estivesse ouvindo o pensamento de outra pessoa, a filosofia de outra pessoa, as ideias de outra pessoa, para você tentar compreender, mesmo que você discorde, mas para você tentar compreender como é a sua crença, a sua filosofia. Então, mesmo que você já tenha ideias preconcebidas a respeito da Bíblia, leia principalmente o Novo Testamento, procurando saber qual é o seu ensinamento, o que ele ensina, qual é o ensinamento de Jesus Cristo e, posteriormente, como é que os apóstolos dão prosseguimento a esse ensino iniciado por Jesus e a eles ensinado, e como é que eles desenvolvem esse ensino. E veja qual é o ensino do Novo Testamento. Então eu convido você a fazer uma leitura, uma releitura do Novo Testamento, mas uma releitura sem óculos, sem os óculos da tradição, sem os óculos do preconceito, sem os óculos da religião, mas uma releitura de coração aberto, uma releitura do texto, sem as implicações filosóficas, sem as implicações científicas, sem as implicações religiosas, sem todas estas, tirando toda essa roupagem e chegando para a Bíblia e deixando-a falar e deixando-a dirigir-se a você. Então, Paulo vai nos dizer que a salvação ou se conquista pelo mérito, havia duas propostas, ou se conquista pelo mérito, ou se conquista pela graça, ou se é dádiva da graça. Ou é uma dádiva divina, ou uma conquista humana. Não dá para ser as duas coisas. Então ele diz que graça exclui o mérito. Romanos 11:16, Paulo vai falar isto de forma profunda. Ele está desenvolvendo o argumento sobre a salvação mediante a graça. Porque eles descobriram que não podem agradar a Deus. E qualquer pessoa que seja honesta consigo mesma, qualquer pessoa que reflita e que examine a sua vida, ela vai perceber que a salvação é algo impossível de ser alcançado pelos méritos. Por que, pastor Gilberto? Porque, se você perceber, nós fazemos muitas coisas boas. Durante o dia você faz muitas coisas boas. Mas você vai perceber que a gente faz infinitamente coisas erradas em quantidade infinitamente maior. Então vamos fazer uma conta simples. Digamos que nós fazemos 10 coisas boas por dia e 100 coisas que são contrárias à vontade de Deus, ou seja, contravenções penais da lei divina. Isto significa que a cada dia nós temos uma dívida de 90. Então, no outro dia eu faço mais 10 ou 11 e eu tenho uma dívida de 89. Então, no outro dia eu faço 20 e eu tenho uma dívida de 80. No outro dia eu faço 50, mas eu ainda estou com uma dívida de 50, porque eu faço 50 boa e 50 ruim. Então eu estou zerado.
Então, no outro dia eu faço 10 obras boas e eu faço 90 ruins. Então, você vai acumulando tudo isso aí, você vai ver que não dá para fazer. Se a salvação fosse pelo mérito, nós estaríamos perdidos, né? Porque você vai ver que a gente faz coisa boa sim. Mas até mesmo as coisas boas que a gente faz são maculadas. Então ela já não vale um. Certo? Porque a gente faz essas coisas boas. Por exemplo, as pessoas saem para distribuir pratos, para distribuir sopa, elas estão querendo ser vistas. Certo? Isso é maravilhoso por um lado, mas já não vale um. Certo? Porque já não são totalmente obras de caridade, totalmente obras, são obras para que acumule pontos na vida espiritual. Então, se a salvação fosse pelo mérito, nós estaríamos perdidos. Certo? Então, não haveria salvação para ninguém, porque a gente tem mais demérito do que mérito. Então Deus, sabendo disso, e sendo infinitamente sábio, resolveu nos salvar pela graça. E nós sempre temos dito que pela graça é diferente de graça. De graça seria se Deus nos salvasse sem levar em conta os nossos pecados e sem providenciar um meio de quitar a nossa dívida, de zerar a nossa dívida e de que alguém nos substituísse na pena. Então, se Deus fechasse os olhos para os nossos erros, se Deus passasse a mão na nossa cabeça e se Deus nos permitisse entrar no céu, depois de termos desobedecido sua lei, depois de termos o afrontado com nossos pecados, ele seria injusto. Mas Deus, sendo justo e amoroso, elaborou um meio de pagar a nossa dívida. E Jesus Cristo veio a este mundo, viveu como homem, se ofereceu como homem em nosso lugar, morreu assumindo a nossa culpa, assumindo o nosso pecado, tomando o nosso lugar. Então na cruz ele morre, e em morrendo na cruz ele morre dando oportunidade a todos os pecadores de se arrependerem e arrependendo serem perdoados. Então Deus, em sua sabedoria, o ser humano é que em sua ignorância tenta alcançar o céu pelas obras. É como você vai ver, tem um contraste muito bonito no Antigo Testamento, que eu vou fazer um sermão sobre isso. No Antigo Testamento, principalmente no livro do Gênesis, há um texto onde os homens constroem uma torre para chegar ao céu. E você olha e as pessoas, até alguns que são céticos ou ateus, ridicularizam a Bíblia. De o homem achar que pode tocar o céu. Né? Mas quando eles estão falando em tocar o céu, não era o céu como a gente imagina hoje, era o céu espiritual, era o mundo dos espíritos, o mundo onde eles imaginavam que ficavam os deuses, ou que os deuses desciam até ali. Então eles fizeram o zigurate, uma famosa torre escalonada, para que eles pudessem subir e ali ter um encontro com os deuses, e no texto era conquistar os deuses. Era uma espécie de invasão celestial, de invasão. Então você vai ver a irracionalidade humana. Quando você olha para aquele texto, você vê como o ser humano é irracional, como ele não pensa, como ele fica cego, como ele é arrogante, como em sua arrogância ele faz coisas absurdas. Ele pensa, ele imagina em coisas absurdas. Você imagine uma pessoa através de pedras conseguir
conquistar o mundo espiritual, subindo em torres de pedra, conquistar o mundo espiritual e ainda por cima conquistar os deuses, ser maior do que os deuses, mesmo os deuses criados à sua imagem e semelhança. Tudo isso revela a tentativa e a ignorância do ser humano. Mas no mesmo livro que conta essa história do homem tentando chegar a Deus, colocando pedra sobre pedra, é o livro que Jacó tem um sonho, lá em Betel, certo? Em Beit, casa, El, Deus, casa de Deus. E em Betel, Jacó tem um sonho. E ele vê uma escada que é posta do céu à terra. Então é o oposto. A construção humana era da terra ao céu. Era os homens tentando chegar ao sagrado, ao divino. Mas agora, em Jacó, não é. Jacó está dormindo. Jacó está fugindo porque acabaram de enganar o pai e o irmão, e para não morrer, aconselhado por sua mãe, ele foge. E aí ele está deitado sobre uma pedra, no meio do deserto, no meio da estrada, num lugar onde ele encontrou a caminho da casa de seu tio Labão. E quando ele está ali deitado, sem nenhum merecimento, ele tem uma visão em sonho, onde uma escada é posta do céu na terra. E os anjos de Deus descem e sobem sobre ela. E ele vê Deus no alto da escada. Então, ali é graça. É Deus dizendo, Jacó, não é você que chega aqui, sou eu que desço aí. Não é da terra para o céu, como a Torre de Babel, mas é do céu para a terra, como a escada de Betel. Ali é graça. É Deus dizendo, não é você que vem a mim, sou eu que vou até você. E se você se compromete comigo, porque a pessoa pode pensar equivocado. E assim, pastor, então se o senhor está dizendo que Deus é que vem a mim, então eu vou ficar aqui esperando por ele. Então eu vou passar o resto da minha vida esperando. Se ele não vier, o problema vai ser ele. Não. Não é isso. É que quando Deus se manifesta na nossa direção, nós respondemos em fé. Não significa que nós vamos esperar Deus, mas significa que se eu ajo, se eu me levanto e se eu vou na direção de Deus, é porque Ele já está agindo de forma invisível no meu coração, através do seu Espírito Santo. Então, toda resposta que nós damos não é uma resposta, vou explicar bem claro, toda resposta que nós damos a Deus em fé é resultado da obra interna do Espírito Santo em nós. Jesus diz, ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém. Jesus diz, nada podeis fazer sem mim. Certo? Sem mim, nada podeis fazer. Então, quando alguém toma a decisão de ir a Deus, quando alguém começa a sentir vontade de mudar de vida, quando alguém começa a ler as Escrituras e a entender, quando alguém começa a sentir compaixão do próximo, é evidência externa de uma ação interna de Deus na sua vida. É porque Deus já está agindo. Se você não é cristão, ou é cristão, e para todo meio-dia para estarmos juntos, meditando na Escritura, isto é uma obra interna do Espírito Santo em nós. Isto é fruto da graça bendita de Deus. Isto é a escada de Deus colocada na terra.
Isso é Deus vindo a Jacó e não nós, meros Jacós, indo a Deus. Então isso é graça. Então hoje nós temos um monte de gente tentando, de forma irracional, chegar a Deus, chegar ao divino, por meio da meditação, por meio dos mosteiros, por meio da tradição religiosa, por meio de autoflagelação, por uma série de meios, por uma série de religiões. Então você olha, e quando você examina à luz da Escritura, você percebe que aquilo ali é uma torre de Babel. E hoje nós vivemos uma verdadeira Babel. A palavra Babel quer dizer confusão. Então é a torre da confusão. Nós vivemos hoje numa verdadeira confusão. Se você chegar para as pessoas e perguntar para elas como é que se chega ao divino, como é que se relaciona com o divino, então você vai ter tantas respostas quantas são os seres humanos. Quantos são os seres humanos? Por quê? Porque não escolheram a Escritura, porque não leram a Escritura, porque não foram lá examinar. Então o apóstolo Paulo vai dizer que a graça exclui o mérito. Então não é o da escada de Betel, da torre de Babel, é o da escada de Betel. É este o caminho de Deus. E aí ele diz assim: mas se é por graça, já não é pelas obras. Uma coisa exclui a outra. Se é graça, não é obra, porque se você faz, você merece. Agora, se é pela graça, significa que você não merecia. É favor, é charis, é favor imerecido. Paulo diz: se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Então, se é necessário você e eu fazermos alguma coisa para sermos salvos, então a graça já não é mais graça. Então a salvação já não é como a Bíblia ensina, pela graça somente. Não é sola gratia. É graça mais alguma coisa, e que não é graça, porque tudo que exige alguma coisa deixou de ser graça. Então Paulo diz o seguinte: quando uma pessoa, para ir para o céu, ela tem que fazer alguma coisa, então o que acontece? Isso já não é mais graça. Isso já deixou de ser um favor imerecido. Isso já é no mínimo uma parceria. Né? Isso é no mínimo uma ação divina mais uma ação humana. Então já são duas pessoas trabalhando. Mas Paulo diz o seguinte: mas se é por graça, já não é pelas obras. Uma coisa exclui a outra, são auto-excludentes. Ou o ser humano é salvo pelas obras, que é a proposta humana, ou ele é salvo gratuitamente pela graça de Jesus. Então, Deus, mediante Jesus, pagou os nossos pecados e agora pode nos oferecer salvação, não de graça. Porque a salvação é gratuita para mim e para você, mas para Deus custou o preço da vida do seu filho, o preço mais caro. Então Deus não nos salva de graça, Ele não finge que não vê os nossos pecados, Ele não... Eu não terminei de concluir o raciocínio. Deus não nos salva dizendo assim: olha, eu vou fechar os olhos e você entra no céu. Eu vou olhar para o outro lado enquanto você entra, já que você não merece. Não. Assim Deus seria injusto. Mas sendo Ele justo, paga cada centavo da nossa dívida. E a nossa dívida estando agora quitada, Deus oferece salvação gratuita através da fé em Jesus. É por isso que tem que ser pela fé em Jesus, pelo que Ele fez. É uma ilustração. É como uma pessoa que
matou, roubou, estuprou, fez tudo que não presta. E aí ela vai ser condenada. E vem uma pessoa que a ama muito, que teve uma vida toda reta, que teve uma vida toda pautada no amor, no bem-estar do próximo, que foi querido por todos e por todas, que era o exemplo da sociedade. E esta pessoa chega e diz à autoridade: olha, eu estou disposto a morrer, a pagar o pecado, a pagar a culpa desta pessoa. E a pessoa disse: mas rapaz, esta pessoa é má, ela merece morrer, você não. Ele disse: sim, mas eu quero assumir a culpa dela. Eu quero assumir a culpa dela. E aí ele vai lá e diz: olha, eu quero ter uma conversa com você. Você é mau, você reconhece isso? Sim, senhor. Você sabe que você merece morrer? Sim, senhor. Eu sei que eu mereço morrer. Você sabe que a sua consciência te condena? Sim, eu não durmo mais. Agora que cheguei aqui na prisão e que comecei a meditar e a pensar, descobri quão mal sou e descobri que mereço morrer, Senhor. Que mereço morrer e que, se eu pudesse, mudaria toda a minha vida e não faria o que eu fiz. Estou profundamente arrependido. E aquele bom senhor dissesse: olha, você está realmente arrependido? Porque eu vou assumir o teu lugar. Ele dizia: não, o senhor é bom. Mas eu já assinei os documentos e eu vou assumir a tua culpa. Você não vai mais morrer. Você vai viver, mas vai viver, certo? E para que a justiça seja feita, alguém tem que morrer, porque você já recebeu a condenação. O governador já assinou a tua condenação, então alguém tem que morrer. E esse alguém não pode ser você. Eu vou morrer no teu lugar. E aí, aquela pessoa, aquele bom homem, morresse no lugar daquele mau homem que agora estava arrependido. Então, toda a culpa daquele homem estava zerada diante da justiça. E foi isso que Jesus Cristo fez. Ele chegou e pagou a minha conta e a sua. E é por isso. E aquele homem, agora, ao sair da cadeia, ele vai viver para sempre grato. Sabe, a pessoa diz: e aí, fulano, como você saiu da cadeia? Como você escapou da morte, rapaz? Nos diga. E aí ele vai dizer para todos, ele vai explicar a razão da sua libertação. E ele vai dizer: um bom homem apareceu e morreu no meu lugar. E me deu liberdade. E é por isso que nós, evangélicos, saímos pregando no mundo inteiro, porque nós descobrimos que há um bom, maravilhoso, o nosso amo, o nosso Senhor Jesus Cristo, que ele veio e, sem que nós pedíssemos, sem que nós merecêssemos, sem que nós ainda estivéssemos arrependidos, sem que nós estivéssemos ainda na cadeia, mas nós já estávamos no corredor da morte, não sabíamos. E em nossa ignorância estávamos, era com raiva dele, nem pensando nele. Ele veio, assumiu a nossa culpa, morreu pelos nossos pecados e está esperando, dando oportunidade a mim e a você de dizer: Deus, se eu pudesse, viveria tudo de novo. Se eu pudesse, começaria tudo de novo. Se eu pudesse, seria uma nova criatura. E aí você descobre que graça exclui mérito. Aquele homem não tinha mérito, mas agora a graça de Deus vem sobre ele. Isso é graça.
E é por isso, nós evangélicos não somos melhores do que vocês. Não somos melhores do que uma pessoa de outra tradição. Não somos melhores do que um ateu. Não somos melhores do que pessoas que vivem em pecado aberto. Não. Nós somos tão pecadores quanto. Mas nós fomos alvos da graça de Deus. Nós fomos atingidos por esta graça. E esta graça resplandeceu em nosso interior, iluminou todos os nossos sentidos. E a gente começou a olhar para a Escritura e a compreender o amor de Deus direcionado às nossas vidas. E a compreender que Jesus Cristo veio em nossa prisão espiritual, que veio ao nosso mundo de trevas e que deu a oportunidade de nós nos arrependermos gratuitamente, sem termos que fazer nada. E aí, quando a graça de Deus nos atinge, nós nos arrependemos. Porque até arrependimento e fé emanam da graça de Deus. Ninguém pode se arrepender, você que me ouve não pode se arrepender se a graça de Deus não for direcionada na tua direção, se a graça de Deus não perpassar, não permear, não te envolver em toda a tua vida. Mas quando a graça de Deus é lançada na nossa direção, quando Deus vem a nossa vida, nós começamos a perceber, a gente começa com uma culpa, a gente começa a sentir culpa. Quando a graça de Deus vem na nossa direção, a gente começa a se ver, a se enxergar, se perceber, se autoconhecer, e a gente começa a descobrir, eu não sou tão bom como eu imaginava. Mas não é aquela culpa mórbida, aquela culpa que leva a gente a tirar a vida. Não, aquela culpa ali é remorso. Quando é a graça de Deus, a gente começa a olhar para nós e nos ver de jeito que a gente realmente é, pecador, desgraçado, miserável, longe de Deus, contrariando o amor de Deus, relutando contra o amor de Deus, fugindo do amor de Deus, desobedecendo a esse Deus. Mas a gente olha para o outro lado e vê que Deus é maravilhoso, que Deus é encantador, que Deus é bom. A gente começa a observar a obra de Jesus Cristo e a amar a Deus, a amar o Pai. E aí a gente olha para Deus, para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo e vê como o Pai é bom, como Jesus é bom, como o Espírito Santo é bom. E aí a gente olha para nós e diz, mas como eu sou mau, como eu sou ruim. E aí a gente é levado pelo Espírito Santo ao arrependimento. E aí quando a gente se arrepende, a gente chega à conclusão, estou condenado. Estou a caminho do inferno e vou por merecimento. Então a pessoa se conforma. Ela não mais estribucha, ela não mais esperneia. Ela diz, é isso que eu mereço. Eu mereço o inferno. Aí, junto com esse arrependimento, vem a fé. A graça injeta uma dose de fé. E a pessoa deixa de olhar para si e olha para Jesus Cristo crucificado. E vê na cruz do Calvário a medicação que vai curar a sua culpa. E vê que Jesus Cristo pagou os seus pecados, que Jesus Cristo está ali nos substituindo, que Ele morreu a nossa morte para vivermos sua vida, que Ele se fez filho de homem para nos tornar filhos de Deus. E aí, quando você olha para Jesus em fé, é sinal que a graça de Deus te atingiu. E aí você começa a ver que você não tem méritos, que você tem deméritos. E aí você irrompe e exclui todos os méritos. E aí você descobre, como Isaías descobriu, que todos os nossos atos não passam de trapos imundos quando comparados com a justiça. Não é que o que o homem faz de bom não tenha valor. Tem sim. Muita gente ensina equivocadamente. O que você faz de bom é maravilhoso. Não deixe de fazer o que é bom. Só não faça o que é bom tentando trocar por salvação.
Porque quando nós fazemos o que é bom, esse bom para nós é incomparavelmente, infinitamente inferior ao padrão de qualidade exigido por Deus. Por isso que nós não podemos ser salvos pelas obras. E aí, Deus nos salva pela fé. Você olha para Jesus Cristo na cruz e sabe que Ele está morrendo por você sem você ter pedido. E que Ele te deu o arrependimento sem você ter pedido. E que Ele veio a você sem você ir a Ele. Isso chama-se graça. E esta graça exclui o mérito. Aí você vai a Ele sem nenhum mérito. Você vai a Ele totalmente despido de qualquer direito, de qualquer merecimento, e você vai a Ele dizendo: Senhor, estou condenado, mas eu creio na tua morte na cruz. Eu creio que pela tua graça, pelo teu favor imerecido, podes me salvar. Então Paulo diz: mas se é por graça, já não é pelas obras. Por onde você vai? Qual o caminho que você vai para Deus? Porque nós temos basicamente 3 tipos de pessoas. Aquela que não quer ir para Deus, não está interessada, está alienada. Aquela que quer ir para Deus, mas quer ir construindo a sua própria torre a cada dia, fazendo as suas obras. E aquela que descobre que ao invés dele chegar lá, Deus veio cá. Deus veio a ele. Que Deus mandou seu filho para morrer em seu lugar. E ele descobre: não fui eu que fui atrás, foi ele em seu amor que veio atrás de mim. Isso é graça, isso é favor imerecido. Então, se você compreendeu que a graça exclui o mérito, que em matéria de salvação ou é pelo mérito ou é pela graça. Se é pelo mérito, já não é pela graça. Se é pela graça, todo o mérito está afastado. E aí agora nós vamos a Deus sem nenhum mérito, sem nenhum merecimento. E aí nós vamos como, pastor? Já que nós não temos nada, aí nós vamos pela fé. Fé esta que foi dada por Deus. Em arrependimento, e nós dizemos: Pai, eu preciso de salvação. Dessa salvação efetuada por Jesus, conquistada por Jesus. Eu preciso dela, porque o Senhor iluminou meu entendimento que eu preciso dela. E eu estou profundamente arrependido e quero começar uma nova vida. E aí sim, você entendeu, você compreendeu, você buscou e você recebeu. E aí agora você é nada mais, nada menos, e eu sou fruto da maravilhosa graça de Deus. Então, onde você estiver, se você já é cristão, aprenda que a vida é pela graça. E que tudo que a gente faz de bom, não o fazemos por nós mesmos, mas fazemos por causa do bom Espírito que habita em nós e que nos impulsiona a fazermos coisas boas. Que Deus de antemão nos preparou para as boas obras. Que Deus nos fez pessoas e que quando eu e você imaginamos pregar, quando eu e você imaginamos em socorrer o aflito, quando eu e você imaginamos em fazer algo bom, é evidência externa de uma obra interna do Espírito Santo. Então lembre-se, todas as vezes que você pensa em orar por alguém, todas as vezes que você pensa em pregar, todas as vezes que você pensa em socorrer, todas as vezes que você pensa em estudar para ser um canal de bênção na vida das pessoas, aquele não foi um pensamento auto-originado. Não foi um pensamento que surgiu de você, mas é uma ação da graça mediante o Espírito em nosso interior. E você que não é cristão hoje, a graça de Deus te fez compreender. E se você compreendeu, arrependa-se e peça a Jesus que venha a você, que entre na sua vida, que mude a sua história e que salve você como um todo. Que Deus te abençoe. Até à noite, às 20 horas. Nós temos aula hoje à noite, às 20 horas. E à noite ainda, às 23h30, nós temos
uma mensagem evangelística. Então, a todos os que vão lá saibam, é mensagem evangelística. Nós estamos querendo alcançar vidas para o reino de Deus. Então, hoje às 23 horas, Deus nos abençoe. E de segunda a sexta, você que está pela primeira vez aqui, saiba que de segunda a sexta, a sábado, nós temos esta meditação meio-dia. Às 11h30 da noite, nós temos uma mensagem evangelística no Instagram. E geralmente às 8 horas, às 20 horas, nós temos aulas, onde você pode participar. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças. Esta página é a Comunidade Bíblica Online. E eu queria pedir a você que, se você ainda não é um seguidor desta página, siga a página. Todas estas mensagens são postadas no YouTube, no meu canal Gilberto Rebouças, e em todas as redes sociais, né? No Twitter, você vai encontrar no Twitter Gilberto Reboa 2. Você vai encontrar no Instagram josegilberto.delima.rebouças, no meu Instagram. E você vai encontrar também no Messenger, no Facebook, no meu Facebook, José Gilberto de Lima Rebouças. Então você vai encontrar em todas as redes sociais possíveis estas mensagens que nós estamos pregando aqui. Eu agradeço a todos e que Deus nos abençoe e nos dê uma tarde de bênção. E eu peço as vossas orações para que a gente possa continuar com força, com graça, com inspiração, para pregarmos a palavra de Deus. Então até a noite. Deus abençoe a todos.